Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para falar mais uma sessão de dicas para a viagem e aí voltando àquela história que nós damos dicas para quem vai querer planejar a sua viagem para um país africano. E nós tivemos a oportunidade neste ano de estar indo para Angola, Botsuana, Namíbia e África do Sul. Foram viagens curtas, mas muito ricas. E nós indicamos assim, como a gente costuma falar na gíria, de olhos vendados, a sua visita para qualquer um desses países você vai amar. A dica de hoje, continuando um pouco, é sobre a questão da saúde. Nós tínhamos comentado que às vezes você não pode viajar sem a sua fichinha de vacina de febre amarela. Qualquer órgão de saúde pública aí na sua cidade faz a vacinação da febre amarela e esse ticket que você recebe é obrigatório nos aeroportos, tá? Não é só no continente africano, nesses países, nos outros também, muitas vezes você tem essa obrigatoriedade, então é uma prevenção e é bom também que você tenha algumas outras prevenções, né, contra tétano, por exemplo, contra a Covid, que você tenha tudo em ordem e leve isso numa carteirinha separada, porque se te pedirem essa informação, você vai estar lá com esses documentos, com essas informações para o serviço de saúde local. Lembro que no continente africano, a saúde preventiva é muito forte, é consolidada, é avançadíssima. Saibam vocês que entre os países com menor índice de Covid no mundo, vou repetir, no mundo, foram em países africanos. Menor índice de infectados e o menor índice de mortes por população. Olha só, enquanto na Europa, Estados Unidos, Brasil explodiu em mortes, os países africanos controlaram estupidamente diferente o índice menor de contágios nesses países por causa do quê? Medicina preventiva. Eles são avançadíssimos nisso, não é? Tem algumas outras características de dificuldades hospitalares, sim, mas em matéria de prevenção, saúde comunitária, estão avançadíssimos. E vamos deixar até um vídeo para você de um trabalho que nós encontramos numa praça em Luanda. Foi muito bacana, falando de saúde preventiva para a população. Era uma campanha contra o câncer, para vocês observarem como eles estão avançados nessa relação comunitária. Então veja aí o nosso vídeo. A manifestação contra o câncer de mama continua intensa aqui na Orla de Luanda, chegando cada vez mais pessoas para fazer essa conscientização da importância de prevenção do câncer de mama. Parece que agora o pessoal vai dar um grande abraço na praça, aqui na Orla, estão dando as mãos, fazendo uma roda, muito legal. Parabéns, Luanda, pela iniciativa. Eu já tinha comentado antes, mas eu acho que é uma coisa que os guias não fazem muito, porque normalmente a gente não pede, né? Mas eu acho sempre legal ter uma palestra sobre o país, feitas para uma pessoa do país, né? E às vezes é até legal que parte dessa palestra seja falada numa língua local, e ele vai traduzindo para você. E aí ele vai falar sobre a história do país que você está visitando, das diferenças culturais, das características. Uma hora de palestra num ambiente universitário, por exemplo, num centro cultural, que fale sobre o país, vai te enriquecer enormemente. Peça sempre para alguém articular para você no seu guia de viagem esse tipo de experiência e aí você vai ter contato com um professor de lá, você vai ter contato com uma universidade de lá, com uma escola, que é uma coisa que normalmente também às vezes não se coloca nas nossas listas de viagem. É uma dica interessante. Se você puder conseguir articular uma coisa desse tipo, vale muito a pena. E eu falo inclusive que nós, as universidades brasileiras, eu tenho feito alguns intercâmbios já com relação a isso e motivado algumas universidades, mas seria muito bacana se toda universidade brasileira tivesse ao menos um convênio ou um termo de parceria com uma universidade africana. Seria assim de uma riqueza e de um conhecimento, de uma amplitude de laços
que podem gerar pesquisas tecnológicas em saúde, em agricultura, em medicina, em tecnologias, em engenharias, em pedagogias, métodos pedagógicos africanos que algumas escolas já estão trazendo para cá sobre essa metodologia de ensino, que tem algumas características. Eles trabalham muito a questão do corpo, da música, da arte, é muito bacana e nós brasileiros gostamos muito disso, não é? E vale a pena fazer este intercâmbio. Outra coisa que eu gosto também é de ficar horas e horas passeando, andando pela cidade, observando lojas, fazendo pequenas comprinhas, às vezes no supermercado, não só no shopping, mas sentir o ambiente da cidade, não é? Que ele te leve em alguns ambientes que você possa sentir a cidade e vivenciar o país. É muito importante. E eu mostro aqui várias ruas de países, das cidades onde pude visitar, e às vezes fala, mas por que você mostra só você andando pela rua? Para isso, para você observar. Observe o tipo do prédio, da arquitetura, o tipo das pessoas, as roupas. Às vezes a gente acha que o pessoal de lá usa só roupas tradicionais. Não, eles têm muitos dos países estão o que eles chamam, né, ocidentalizados. O que é? É o uso dessa roupa que a gente usa no Brasil. A roupa ocidentalizada, a camiseta, ou mesmo os ternos, e as mulheres também, os blazers, as coisinhas. Mas é bom entender que há uma mescla, né, das roupas locais com essas roupas ocidentalizadas. Se for na região ao norte, você vai perceber roupas locais muito mais fortes. A cultura árabe é muito preciosa com a sua vestimenta, valoriza muito a sua vestimenta, até para contrapor culturalmente, para não se fragilizar culturalmente. Eles reafirmam isso de uma forma bem importante e vale a pena observar isto. Outra curiosidade algumas pessoas gostam da questão da visita da igreja, e há algumas igrejas em algumas cidades que passam de 10 mil membros, igrejas enormes, gigantescas, cristãs, que a gente não conhece. E eu observei uma igreja na Nigéria, em Abuja, que tinha mais de 30 mil membros. Era um ginásio de esporte para fazer o culto, por exemplo, cristão, evangélico, aliás, né? Então, vamos cortar os nossos preconceitos, vamos cortar os nossos olhares, às vezes estigmatizantes, e vamos entender o que cada um quer. Se você é uma igreja brasileira de matriz africana, quer conhecer essa característica, peça para o seu guia. Se você quer conhecer uma igreja cristã, católica, ou uma igreja cristã evangélica, ou uma igreja cristã local, existem várias vertentes de igrejas cristãs locais. Com relação a nós brasileiros, conhecer uma mesquita é interessante culturalmente, mas nem são todas as cidades que permitem a visitação turística numa mesquita por uma questão de cultura local, religiosa, que a gente deve respeitar. Então isso, o seu guia vai poder fazer isso. A outra coisa importante é assim, nem todos os locais é permitido que você tire fotografias. Não é só a questão dos museus, né? Por uma questão de história local, preservação de segurança, características locais, você tem que observar com o seu guia se é permitido você fotografar, filmar-se naqueles locais. No Brasil, fotografar e filmar já é uma febre. Qualquer coisa que você vai, clique de cá, clique de lá, né? Videozinhos, reels no Instagram, e aí vai, a garotada tal, mas lá essa cultura não está instalada em todos os países. Temos que tomar os devidos cuidados e valorizar e perguntar sempre se é permitido fazer isso. E a gente dá uma dica para você. Muitos países têm me falado, e muitos professores de lá têm me falado assim, olha, Odair, muitas coisas da não permissão têm a ver com os outros turistas, principalmente europeus, americanos, ou mesmo estudiosos, que ficam falando das fragilidades de África, mostrando o que a gente chama de exótico. Se é uma pessoa que está fragilizada, se é uma pessoa que tem uma vida lá no rural, lá no interior, tribal, faz parte, e vai no seu vídeo, faz um documentário e fala, ó, isso é África. E passa essa ideia, né, de que aquela situação, aquela característica específica daquela vida local
territorial e generaliza para o continente, não é? Então tem uma visão estereotipada, tecnicamente falando, e passa isso em todos os ambientes. Então nós temos que tomar certos cuidados. Um desses cuidados é explicar para as pessoas que elas tirem fotografias então dos nossos lugares bonitos, das nossas praias, das nossas matas, que seja, dos animais, mas que sejam assim, cuidado com relação às pessoas, às crianças e tudo mais. E isso a gente tem que fazer com carinho. A gente tem que ir para lá querendo mostrar o que há de belo no continente, não é? Sabendo que a gente também quer que eles venham para o Brasil e mostre o Brasil bonito que a gente tem que mostrar e criarmos laços. Não é romantizar, é respeitar os países e respeitar aquilo que eles querem mostrar. Então a gente tem que tomar alguns devidos cuidados. A imagem ela é muito forte, a imagem fala muito, e às vezes a gente não toma cuidado e às vezes a gente quer falar que a gente está fazendo relações bacanas, de fortalecimento das autoestimas, de fortalecimento dos relacionamentos, e a gente está fazendo exatamente o contrário, não é? Às vezes a gente fica extremamente crítico, e a brasileira é crítica por natureza. A gente costuma muito mais fazer críticas do que fazer elogios, mas fica essa nossa dica. Se você puder mostrar o que há de bonito, de elogiar, de mostrar... É claro, se você tem uma experiência que você quer falar que a outra pessoa não passe, olha, tome cuidado com isso, tome cuidado com aquilo, se prepare, é a coisa que a gente está fazendo nessas dicas desses vídeos, não é? Mas é aquilo que eu falei no vídeo anterior, eu tenho andado pelas ruas com tranquilidade, com segurança, tem países que são estupidamente seguros, mesmo e principalmente assim comparado com o próprio Brasil, e de uma beleza em que eu não faço economia em ficar mostrando. Então fica essa dica para você. Se você puder tomar esse devido cuidado, ter esse olhar, esse carinho de mostrar as coisas bonitas, de mostrar uma entrevista com esse guia, de uma pessoa que você conheceu, e poder mostrar essa África bonita, diversa, pujante, economicamente crescente. Essa é a nossa meta e queremos compartilhar esse olhar de mundo para construirmos cada vez um mundo melhor, não é? Construirmos coisas boas, mostrarmos o que há de bonito, de belo, de agradável, de fraterno. Até a próxima dica de viagem. Um abraço, queridos. África, eu vim de lá, eu vou cantar tua história de luta e glória. Quanta beleza abençoada seja África.